Bom, pessoal, dando início à nossa aula então de hoje, nós vamos dar sequência na apostila, né? Vamos começar na página 14. Então, é importante que você esteja aí em mãos, né? Que tenha em mãos a sua apostila, na página 14, como se a gente estivesse na sala mesmo. Eu estou usando mais a apostila porque é um material que vocês têm em casa de referência, é um material que fica mais fácil você acompanhar as aulas, ok? Então, também para justificar também a utilidade do material que vocês, né, têm aí em mãos, porque não justifica, né, vocês terem comprado um material, pagado um material, ter ele em casa para servir de apoio e não utilizar ele. Então, e eu também não utilizar nas aulas, né? Então, vamos fazer um bom uso desse material, porque é o que nós temos aí de principal como base em comum entre mim, professor, né, e vocês aí acompanhando a aula. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os processos de medição indireta. Então, na aula anterior, nós estudamos um pouquinho aí sobre a questão das duas últimas aulas, né? A última foi atividade, como obter a medida de ângulos através da trigonometria. Então, hoje, nós vamos ver alguns exemplos de processos de medição indireta. Então, para começar, o que vem a ser a medição indireta? A medição indireta, basicamente, é aquele tipo de medição que o próprio nome já diz, né? Você não vai, muitas das vezes, tocar no ponto que está sendo medido. Você vai fazer uma medição indireta dele, através de algum tipo de equipamento, aparelho, instrumento, você vai obter as informações métricas daquele local, mas muitas das vezes sem acessar ele ou sem tocar nele. Então vamos para os nossos primeiros exemplos. Aqui, antes disso, né, vamos ver só um conceito que está aqui na apostila. Processo de medida de distância é indireto quando essas distâncias são calculadas em função da medida de outras grandezas. Então nós vamos entender isso, não havendo, portanto, a necessidade de percorrê-las com a grandeza padrão. Um exemplo, vamos supor que eu tenha que fazer a medição de uma determinada cerca. Vou colocar aqui, ó, estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4. Vamos supor que isso aqui fosse uma cerca. Então, se eu estacionar o equipamento neste ponto e uma outra pessoa, né, um determinado ajudante, vir para este ponto aqui, ó, eu vou poder obter a medida, né, de comprimento dessa cerca aqui, ó, utilizando esse método de medição indireta, que é eu vou fazer a visada, né, deste ponto aqui, onde o aparelho está, para o ponto onde o ajudante está. Então, eu consigo fazer a medição, saber quantos metros tem de um ponto ao outro, sem precisar de passar estaca por estaca. Então, eu consigo fazer isso. E a gente consegue fazer utilizando esse método de medição indireta. Então, quando fala aqui que não há necessidade de você percorrer, né, essa grandeza padrão, o que seria a grandeza padrão? É você pegar, por exemplo, um determinado instrumento de medida e passando de ponto a ponto fazendo as medidas, colhendo essas medidas. Até você conseguir chegar, vamos supor, se essa distância aqui tem aproximadamente aqui, vamos colocar aqui, sei lá, 100 metros. Aí, ao invés de você medir de metro em metro, passando de metro em metro, você simplesmente pega do ponto inicial, né, vamos chamar aqui de ponto A, até o ponto B, põe o equipamento no ponto A, põe o bastão, a mira, ou o que for, né, o recurso que vai ser utilizado como acessório, e obtém essa medição de forma indireta. Ok? Então, este é o conceito aí de medição indireta e vamos para alguns exemplos. Para medição indireta, a gente pode utilizar, né, a trigonometria, que é o primeiro exemplo aí, ou a taquiometria, que é o segundo exemplo que nós vamos falar sobre ele. Na trigonometria, a gente pode utilizar, né, um distanciômetro. O que é um distanciômetro? É um aparelho, obviamente, que vai medir a distância
um aparelho eletrônico que vai te dar a distância. Um exemplo, uma trena a laser. Ela é considerada um distanciômetro, porque de forma indireta você está num ponto, você aperta, né? Dando um exemplo aqui, você aperta como se fosse um controle remoto, aponta para um alvo, aperta, e aí você vai obter a medida daquela distância ali. Então, um distanciômetro. Um outro exemplo, a estação total. Estação total, né? Alguns já viram na sala, na primeira aula eu levei ela, mas eu já falei várias vezes, que é um teodolito com uma estação digital, ou seja, uma central de memória, de processamento, para armazenar e processar as informações. O prisma, eu vou mostrar daqui a pouquinho, um exemplo aí do prisma, refletor, e vou explicar como é que funciona também. Eu já mostrei na sala no primeiro dia, mas eu vou voltar nisso aí, detalhar, porque na verdade nós não tivemos uma aula ainda de estação ou prisma, ok? Eu vou explicar e mostrar aqui na imagem. Ângulo vertical, e aí, através desses recursos, desses instrumentos, serão fornecidos o que? Olha, o DI e o DH, né, que a gente calculou aí nas semanas anteriores, que é a distância inclinada. Aliás, a distância inclinada nós não calculamos ainda não, a gente vai fazer isso ainda. A distância horizontal, sim. Tá? A distância inclinada, a distância horizontal. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Vou fazer aqui embaixo um exemplo. Ó. Vamos supor, a gente tem aqui uma determinada distância, ponto 1, ponto 2. Aqui, a gente tem aqui uma certa inclinação, né? Formando um triângulo aí. Então, se a gente colocar, por exemplo, o aparelho nesse ponto 1, colocar o aparelho nesse ponto 1, levantar a luneta dele, nós vamos conseguir verificar a distância inclinada. Igual, por exemplo, a gente vai fazer o cálculo de uma área de telhado, né? O telhado inclinado, a gente tem que considerar a inclinação dele para fazer esse cálculo. Então, seria aqui, ó, a distância inclinada, o DI é isso aqui. Né? A gente vai ver exemplos disso depois em outras aulas, como calcular. Aqui embaixo, a distância, né, entre o ponto 1 e 2, a distância horizontal, DH. E aqui, ó, neste ponto aqui, seria o desnível, né, que nós calculamos aí em outras aulas, o DN, que é o desnível, a diferença de nível entre aqui onde está o ponto 2 e esse ponto mais alto aqui, a diferença de nível. Então, ou distância vertical também poderia ser chamada assim, ok? Então, através da trigonometria, que é a consideração, né, das fórmulas e figuras geométricas, a gente consegue obter as informações de medidas indiretas. A trigonometria, né, usando o triângulo retângulo aí. Então, primeiro exemplo aí do processo de medição indireta é através da trigonometria, utilizando esses recursos, aparelhos que eu citei para vocês. Vamos para o próximo exemplo então. Página 15 agora, esse levantamento... tá, antes da página 15, desculpa aqui, eu esqueci, vou mostrar para vocês o prisma, que né, eu falei que ia mostrar e não mostrei. Então, eu vou pegar aqui um outro material, que é um slide, só para a gente ver aqui de forma mais completa. Olha só. Nessa imagem que aparece para vocês aí, aqui eu tenho a estação total, né? Aqui eu tenho a estação total. Essa estação, ela está mirando em um instrumento aqui, ó, chamado de refletor, que nada mais é do que o prisma. Fiz até uma perninha a mais no M aqui, né? Prisma. Então, veja bem, quando a estação ela incide sobre, deixa eu só pegar aqui o pincel e alterar as cores aqui. Então, olha só, vou fazer a representação aqui, igual está em cima lá mesmo. Quando essa luneta ela incide sobre o prisma, aqui ó, existe
um espelhozinho aqui, um vidrozinho, que é um prisma. E aí, quando nós focamos a luneta da estação nesse prisma, vai emitir um sinal. Esse sinal ele vai ser refletido de volta na linha vermelha aqui, ó. O sinal vai ser refletido de volta para a estação. E com isso nós vamos obter as informações deste ponto aqui, ó, onde está o prisma. Então o prisma nada mais é do que um instrumento, um recurso, um acessório que reflete o sinal emitido pela estação. Inclusive, dependendo do momento que a gente está fazendo o levantamento, se tiver alguma obstrução aqui no caminho, ó, fazer em verde aqui, ó, se tiver alguma coisa obstruindo, a estação indica para a gente aqui, ó, que o sinal está ruim, o sinal está fraco. Ele tem um indicativo de sinal ali. A frequência está fraca. Então tem várias estações que elas fazem a leitura apenas através do prisma. Ela não consegue fazer a leitura sem o prisma. Mas já tem aparelhos mais modernos, mais avançados, que tem como fazer a leitura de medidas. Por exemplo, eu consigo medir um poste, uma parede, um prédio, sem utilização do prisma. Então tem aparelho que tem esse recurso. Mas muitos deles dependem do prisma. Claro que aqui você vai ter uma precisão maior, né? Porque você está exatamente em cima do ponto. Então a chance de você ter uma precisão melhor, né, é maior nesse caso aí, utilizando o prisma, tá? Então uma vez agora que a gente tem uma noção, né, do que é esse prisma, que é um acessório que vai refletir as informações daquele ponto para a estação, para que a gente consiga então entender, consiga então obter as informações e fazer o levantamento. Ok, pessoal? Então isso aí é o exemplo do prisma. Então vamos retornar novamente lá para a nossa apostila. Agora, no segundo caso aqui, dos processos de levantamento, nós temos aí por taquiometria. O que é taquiometria? Taquiometria é uma forma de obtenção de medidas mais rápidas, informações mais rápidas ali. Então, por exemplo, se eu pegar uma trena comum, uma trena simples, e fizer ali uma medida de ponto A ao ponto B, eu vou conseguir obter aquela medida mais rápida. Então é um exemplo aí de taquiometria. Mas nós temos aqui, ó, a estádia, nada mais é que uma forma de obtenção de medidas, né? Aqui tá, ó, estádia. Escala gravada através de fios reticulares horizontais num círculo de vidro ou de cristal, localizada na luneta do aparelho. Então, se a gente observar, lembrar, né, dentro do aparelho, dentro do teodolito, por exemplo, que é o que vocês mais utilizaram, nós temos essa escala aqui, ó. Aqui nós temos, né, vamos lembrar aí, ó, o fio superior, fio médio e fio inferior. Lá dentro da luneta do aparelho, a gente consegue observar essas três linhas principais. Então, só um minutinho aqui, voltando. Através da estádia, através do ângulo vertical, né, que é a inclinação da luneta, né, a gente pega a luneta, você levanta para cima, para baixo, nós vimos a questão dos ângulos, né, em cima, no meio e embaixo. Nós vamos falar sobre isso de forma mais técnica e mais detalhada nessa aula. Vamos lá. A mira, vocês já conheceram, que nada mais é do que aquela régua, né, que a gente utiliza para fazer o levantamento, né, obtenção das medidas, leitura desses fios. Aqui está o exemplo dela. Voltando aqui. O teodolito também vocês utilizaram. E aí, só fazendo uma observação aqui nesses dois processos, por trigonometria e taquiometria, quando a gente faz um levantamento, geralmente, por taquiometria, a tendência é ter uma precisão um pouco maior do que por trigonometria. Vai depender muito também do tipo de levantamento, de onde está sendo feito, ok, pessoal? Mas a precisão, vocês podem observar a escala aqui, ó, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil. Geralmente, nós utilizamos a trigonometria para áreas maiores. Na verdade, não é que nós utilizamos, mas a trigonometria ela vai te dar um resultado mais fácil, mais rápido,
em áreas grandes. Claro que ela pode ser utilizada em qualquer área, mas vamos supor, para mim pegar um teodolito, só para vocês entenderem, para mim pegar um teodolito ou uma trena e fazer uma medição de uma área muito grande, até com um teodolito dá, mas com a trena já fica mais complicado. Então, esse método de taquiometria, ele é mais adequado principalmente para áreas menores. Agora, em áreas grandes, em áreas maiores, o ideal é a trigonometria. Claro que a trigonometria você pode usar em qualquer tamanho de área, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer o seguinte, se for para mim medir, por exemplo, um lote com a trena, eu consigo fazer. Agora, se for para medir, por exemplo, uma fazenda aí de 100 hectares, consegue fazer na trena? Claro que consegue, mas quanto tempo você vai gastar para fazer isso? É muito tempo. Então essa é a comparação, né, que eu estou querendo fazer e passar para vocês aqui. Que a trigonometria, independente do tamanho da área, eu consigo obter o resultado. Já a taquiometria, eu posso até conseguir, mas dependendo do tamanho do projeto, vai ter, né, um pouco de dificuldade aí. Mas vamos lá. Então é isso. Nós vimos em relação, então, os processos de medição indireto, pode ser por trigonometria, que é o mais utilizado, e taquiometria. Métodos mais indiretos aí. Aí a gente tem, então, a consideração dos fios, né, dentro dos aparelhos, da estação ou do teodolito. Aí eu quero que você observe aqui, ó, essa fórmula aqui, ó, que eu circulei de verde. Fs, fio superior menos fio médio, é igual ao fio médio menos o fio inferior. Se a gente observar aqui, ó, o fio médio, ou seja, esse aqui, ele é igual ao fio superior mais o fio inferior. Então, se eu pegar estes dois aqui, ó, e somar eles e dividir por 2, eu vou obter o fio médio, tá, pessoal? Então, em uma das aulas que nós tivemos anteriormente, eu coloquei lá como valores, só para a gente ter como exemplo aqui, ó, vocês podem fazer depois aí também, o fio superior tendo como valor 0,192 metros, o fio médio tendo 0,146 metros e o fio inferior, o FI, igual 0,100. Então, se a gente aplicar esta fórmula aí, ó, se eu pegar, só mudar aqui. Então, se eu pegar o Fs mais o Fi e dividir isso por 2, eu vou achar 0,146. Tá? Então, só pegando aqui a calculadora do celular, você pode fazer isso aí também, você vai ver que vai dar certo, né? Então, se eu pegar 0, ou 0, né? 192 mais 0,100, então 0,192 mais 0,100 é igual a 0,92. Não sei se dá para você ver aí, né? 0,92, porque tá ao contrário também. Mas isso aí você pode fazer que você consegue obter esse resultado. Então, 0,292 dividido por 2, eu vou ter 0,146, né? Que eu não sei se, né? Para você deve aparecer ao contrário aí, né? Porque a câmera não consegue, digamos assim, desvirar essa imagem aí. Mas veja bem, então, se nós aplicarmos essa fórmula, você vai sempre observar que este fio superior, se eu somar com o inferior e dividir por 2, eu vou encontrar o que? Exatamente a metade, que é o fio médio, né? Então, isso significa, se eu pegar, ó, se eu somar essa distância com essa distância aqui e dividir por 2, eu vou achar a metade, eu vou achar o meio, né? Então, é bem simples entender isso aí. Mas qualquer dúvida também pode mandar para mim que aí eu esclareço mais aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, seguindo,
Um detalhe importante, né, que eu quero mostrar para vocês ainda nessa aula, para a gente já finalizar aqui. Lembram quando eu falei para vocês a respeito de vocês alguns de vocês tiveram dificuldade, né, na hora de fazer o teodolito caseiro, sobre a posição da luneta. A luneta ela tem que marcar 0 grau para cima ou ela tem que marcar 0 grau nessa posição ou para baixo, né? Então, ou seja, para cima, no meio ou embaixo. Aonde que a luneta tem que marcar 0 grau? Então, ocorreu essa dificuldade aí de definição, né? Mas por que que existiu isso? Eu não falei isso lá atrás, que a gente ia chegar no momento, né, que eu ia explicar sobre isso nessa matéria. Então, nós vamos observar aqui na apostila, ó, nós temos três exemplos aqui, ó, do ângulo vertical. Então, o ângulo vertical é o ângulo de inclinação da luneta em torno do eixo secundário do teodolito. Ele pode ser de 3 tipos: zenital, ou Z, ângulo de inclinação, né, o símbolozinho do ângulo, ou nadiral, N. Então, o ângulo vertical ele pode ser representado de 3 formas diferentes. Então, veja bem, o ângulo zenital é aquele cuja origem está no zênite. O que é o zênite? Vertical do lugar orientada para o espaço celeste. Então, se a luneta estiver apontando para cima e o 0 foi em cima, se ele estiver apontando a origem dele para cima, 0 grau, então significa que a gente está trabalhando com o ângulo zênite, porque a origem dele, ou seja, o ponto 0 é para cima. Se a gente estiver, por exemplo, trabalhando com o ângulo de inclinação, apenas com o ângulo de inclinação, a origem dele vai ser no plano horizontal. A origem vai ser no plano horizontal. Então, ou seja, ó, se a luneta estiver nessa posição horizontal, então o ponto 0 é essa linha aqui, ó. Então, neste caso, ângulo de inclinação. Se o ponto 0 for para cima, ângulo zenital. E se o ângulo for, se a luneta estiver virada para baixo e o ponto 0 for embaixo, a origem do ponto 0, né, apontando para baixo, nós teremos o ângulo nadiral, que é o último aqui, ó. Então, nós temos 3 situações. Tem essa imagem aqui na apostila que representa, ela desformatou um pouquinho, né? O nadir está aqui embaixo, que é o nadiral, mas dá para a gente entender aqui. Então, vamos lá. Observa comigo essa imagem aí. Aqui a gente tem, né, o aparelho, o teodolito. Peraí, não deu certo não. Aqui, ó. Aqui a gente tem o aparelho, o teodolito, né, instalado. Aqui nós temos uma mira. E aí, observa comigo aí, ó, a linha azul, a setinha azul aqui, né, ó, setinha azul, ela está indicando o ângulo zenital, ou seja, o ponto 0 está para cima. Se a luneta estiver virada 100% para cima, é ponto 0. E aí, nessa posição que ela está aqui, visando, nós vamos ter aqui, sei lá, em torno de 45 graus mais ou menos, né? Se o ponto 0 for considerado para baixo, então o ângulo é nadiral ou nadir, porque o ponto 0 é aqui embaixo, né? Ó, embaixo aqui. Aí ele começa, né? Ele cresce do 0, né? 1, 2 e vai subindo e vai aumentando até fechar 180 graus lá em cima. E neste caso o ângulo é nadiral ou nadir. Então o N ficaria aqui embaixo. Ele saiu, né? Tá cá para baixo, desformatou aí. E no vermelhinho, que está o símbolozinho do alfa ali, o ângulo é o ângulo de inclinação. Então, este aqui seria o ângulo de inclinação, né? Essa linha aqui, ó, consideraria o ponto 0. Então, só para a gente entender, ó, quando o ponto 0 é aqui em cima, quando a gente considera o ponto 0 em cima, é ângulo zenital. Aí você começa, né? 0, 1, 2, 3 e vai descendo. Então, ângulo zenital. Quando a gente considera o ponto 0 aqui embaixo, esse N aqui, não, lembrando o seguinte, esse N não é de norte, tá, gente? Esse N aqui é de nadir ou nadiral.
Então, quando o ponto zero é aqui, ele começa, né, a subir, aumentando, né? 1, 2, 3, até 180 graus, então ângulo nadiral. Quando o ponto zero é aqui, ó, na horizontal, aí ele vai aumentar, né? 0 até 90 graus para cima ou 0 até 90 graus para baixo. Neste caso, ângulo de inclinação. Então, quando a gente coloca, né, a luneta do teodolito no meio, considerando 0 grau, nós estamos trabalhando com ângulo de inclinação, ok? Então é isso. Bom, então, com isso nós finalizamos essa aula, porque senão o vídeo também fica muito extenso, né? Vimos aí alguns exemplos de processo de medição indireta e os tipos de ângulos verticais, ok? Beleza, pessoal?